tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de junho de 2017, é um domingo. O verbete é de número 4.160, ele tem 7 páginas, 48 elogias e 23 máximos. O tema, despertamento do intermissivista, foi elaborado segundo a especialidade autolucidologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Tatiana Lopes. A Tatiana Lopes, ela é graduada em biblioteconomia, pós-graduada em gestão pública, brasileira, natural de Uberaba, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde 2002, docente da Conscienciologia desde 2004, tenepsista desde maio de 2004, autora do livro Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida, que foi publicado em 2015. O despertamento do intermissivista é o ato ou efeito de a consim, homem ou mulher, autoconscientizar-se e reconhecer a si própria como sendo ex-aluna do curso intermissivo pré-ressomático. Na pensenologia, nós destacamos aqui os itens holopensene pessoal intermissivo, o holopensene pessoal da autopesquisologia, os lúcido-pensenes, a lúcido-pensenidade, os paralúcido-pensenes, a paralúcido-pensenidade, os paracognopensenes, a paracognopensenidade. A ortoforma holopensênica intermissiva, a autorreceptividade aos neopensenes, a expansão pessoal da autopensenização a partir do contato com a conscienciologia. Na fatologia, a autoconvicção da própria condição de intermissivista, a admissão do autocompromisso intermissivo firmado. O conteúdo intermissivo cosmoético, evolutivo e tarístico dos verbetes conscienciológicos, as leituras conscienciológicas relembrando os paradeveres dos ex-alunos do curso intermissivo, os neologismos da conscienciologia servindo de plataforma de comunicação entre os intermissivistas, o acolhimento do colega recém-chegado, incentivando a consecução dos projetos proexológicos, o resgate da identidade consciencial através do convívio com os colegas intermissivistas, o curso intermissivo enquanto pré-requisito do conscienciólogo, a vivência do currículo pedagógico do conscienciólogo, fundamental para o despertamento de neo-intermissivistas. Chamamos a atenção que a fatologia tem 27 linhas, o que constitui o máximo para o verbete. Então, a gente conta aqui com debate para a gente falar dos outros itens que eu não li, né? E também discutir esses que foram ressaltados aqui. Na parafatologia, a gente vai chamar a atenção dos itens. Autovivência do estado vibracional profilático, né? Que eu acho que foi uma das lições mais impressivas que a gente teve lá no curso intermissivo. Os tempos dos cursos intermissivos, os aportes existenciais programados durante a intermissão, os marcos planejados durante a intermissão na consecução da proex pessoal, o autocomprometimento em honrar as paralições recebidas, o autocompromisso de sustentar as recins intermissivas, a lealdade à paraprocedência cursista. Também quero chamar a atenção que no detalhismo, a verbetógrafa constituiu 17 máximos para o detalhismo, o que isso dá uma característica ao verbete de um detalhismo bem detalhado, né? Metáfora, uma redundância, mas vale a pena falar. E eu gosto sempre de lembrar que o professor Valdo fazia uma listagem de todos os verbetes com 11 ou mais máximos, né, no detalhismo, que ele dizia assim, por exemplo, se alguém, uma outra pessoa, um outro verbetógrafo, por exemplo, quiser fazer um verbete na linha, na especialidade autolucidologia, falando de intermissivista, esse aqui seria
uma fonte de pesquisa, por causa do detalhismo, está bem expansivo, bem detalhado, vamos dizer assim. Então, é nesse sentido que ele fazia uma enumeração, ele tinha uma listagem com todos os verbetes, tendo 11 ou mais máximos no detalhismo. E eu gosto sempre de ressaltar para a gente ter uma cultura assim, né, de não perder essa cultura. Na remissiologia, nós vamos destacar autocompromisso multidimensional, convite ao intermissivista, despertamento consciencial, reacesso neossináptico e tira-teima do intermissivista. As influências do curso intermissivo pré-ressomático, manifestas e predominantes na atual existência da Consim, possibilitam a ampliação da lucidez para a autoinclusão proexológica. Você já identificou a própria condição de ex-aluno ou ex-aluna de curso intermissivo pré-ressomático? Quais as decorrências evolutivas e interassistenciais dessa constatação? Na filmografia específica, nós temos aí 2 filmes como referência, e na bibliografia específica, a autora contribui com 5 fontes de referência. Nós vamos ler agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Cláudio Monteiro, Maria Zilá Padilha e Marilene Raganin. Autolucidez para lições, proexoteca, intermissão para deveres, autopesquisa para vivências, holomemória, retrocognição, intermissiofilia, para realidades, para procedência, neo-intermissivista, conscienciograma, autodiscernimento, autoconscientização, autorreconhecimento, interassistenciologia, autolucidologia, autoconscienciometrologia. Eu também gosto, para não perder assim a cultura, né, da mega-análise, eu gosto sempre de lembrar que é uma técnica que foi elaborada pelo professor Valdo, tem até um verbete que foi o João Paulo que fez. Essa técnica consta do seguinte, de extrair do texto do verbete escrito, né, 20 palavras significativas de algum construto, né, do texto, de tal modo que o leitor, o ouvinte, ao deparar com esse conjunto de 20 palavras, ele tem uma visão de conjunto do verbete, ele faz uma mega-análise do verbete. Então, a gente pode fazer em qualquer outro texto que a gente esteja lendo ou escrevendo, né? Então, eu acho que é sempre bom a gente ir repassando. Tatiana, como veteraníssima que é, você já sabe, a pergunta para a gente iniciar aqui o nosso debate é: o que te levou a fazer esse tema? E aí eu gosto sempre de perguntar se ocorreram parafatos, sincronicidades, aí nos bastidores da elaboração do verbete, nesse tempo, né, que você fica maturando aí o verbete, que possa nos esclarecer, né, ainda mais a respeito do tema do verbete. Fique à vontade. Ok. Boa tarde a todos aí, os presentes aqui, os teletertulianos. Esse tema, né, despertamento do intermissivista, eu já tenho vários verbetes que eu faço isso, né, eu escrevo do ponto de vista tanto da pessoa, né, de você mesmo, quanto dos outros, né, do seu relacionamento com os outros. E esse daqui é mais um deles, né? Então, é tanto do ponto de vista do autodespertamento, então, para cada pessoa refletir, né, cada intermissivista refletir como foi o seu processo de despertamento e de autorreconhecimento enquanto intermissivista. Então, é um convite aí para a gente fazer essa autorreflexão do que está envolvido nisso e as responsabilidades decorrentes disso, mas também do nosso compromisso de despertar outros intermissivistas, né? Então, dessa função, uma das funções do intermissivista é justamente trabalhar, né, para despertar outros intermissivistas. E a gente vê, assim, que não é uma tarefa fácil, porque, assim, a gente vê, né, eu já tenho bastante tempo aí de conscienciologia, já tenho 17 anos de conscienciologia, e a gente dá muitos cursos, muitas aulas, né? A gente encontra muita gente nessa trajetória, só que poucas pessoas assumem, né? Então, assim, a pessoa pode até cair a ficha de que ela é intermissivista, mas poucos
realmente assumem essa condição, né? Então, assim, até para entender melhor isso, por que isso ocorre, quais são os dificultadores. Então, eu resolvi escrever o verbete para a gente, nós todos refletirmos juntos, né? De como que é esse despertamento e por que isso é tão difícil, né? Por que eu acho que é tão difícil a pessoa não só se despertar, mas assumir realmente a sua condição e colocar em prática aqui o curso intermissivo, né? Na vida humana. Nós vamos começar aqui, nós temos várias perguntas aqui do Brasil, obviamente, né? São Paulo, Santa Catarina, mas temos também de Portugal, temos da Alemanha. Legal. Assim, o seu verbete está ultrapassando mares, entendeu? Então, vamos começar aqui com uma pergunta de uma teletertuliana de Portugal, e a gente combinou, então, de fazer um conjunto, né, de perguntas da voz aqui a um teletertuliano e depois a um tertuliano, e vamos alternando assim. A professora Tatiana, em Parafatologia, página 2, quinta linha, poderia falar sobre o tangenciamento consciencial pelos amparadores extrafísicos, propiciando os encontros cruciais de destino, e citar algum exemplo pessoal, se possível? Sim. Eu vejo, assim, pelo menos na minha história pessoal, antes de eu tomar contato, né, de fato, com a conscienciologia intrafisicamente, eu comecei a ter algumas intuições, né? Eu penso que essas intuições não tive nenhuma rememoração de alguma projeção lúcida, mas como foi muito de repente que eu comecei a ter esse interesse, e assim, quase que uma convicção de que eu tinha que achar alguma coisa que eu não sabia o que era, mas que tinha a ver com a multidimensionalidade, mas que não poderia ter nem religião, nem misticismo envolvido, né? E eu venho de uma família que não tem religião, né? Então eu tenho tem uma vantagem, essa vantagem, né? Nem por parte de mãe, nem por parte de pai, as famílias não têm religião. Então minha família não tinha religião. Então eu já sabia muito bem que eu não tinha uma afinidade com o processo religioso, mas eu também não tinha afinidade com processos místicos, né? O meu irmão tinha uma vertente mais mística, e sempre quando ele vinha, né, com alguma coisa, que ele era meio buscador borboleta, assim, eu sempre tinha uma convicção de que aquilo não era para mim, assim, não, é interessante, eu via o que era, do que se tratava, mas eu sabia que aquilo não era para mim. E eu lembro quando eu estava ali nos meus 22, 23 anos, de repente eu comecei a sentir como se fosse um chamado mesmo. Olha, está na hora de eu conhecer alguma coisa que diz respeito a isso, que eu não sei o que é, mas que diz respeito a única coisa que eu sabia, dizia respeito à multidimensionalidade, e não podia ter religião e nem misticismo. E eu sou de Uberaba, né, sou natural de Uberaba, e Uberaba é a meca lá dos espíritas, né? Então, assim, eu sabia, por exemplo, que não tinha relação com o espiritismo. Mas eu falo, gente, mas a única coisa que eu conheço mais próxima desse universo é o espiritismo, né? E então eu continuei procurando, né? Fui em várias linhas. Eu lembro que eu fui lá fazer uma visita lá ao pessoal da gnose. Fui num encontro também não é teosofia, que até tem colégios, logosofia. Fui no encontro da logosofia. Não é isso daqui. Não, isso daqui Rosa não tem. Cruz, você foi também? Não. Oi? Rosa Cruz, você foi? Rosa Cruz eu não fui, porque aí já era místico demais para mim, entendeu? Espiritismo também eu não queria ir, porque eu achava que era muito, muito religioso também, então já sabia que não era da minha linha. E aí um amigo começou a trazer alguns livros, né? Tinha uma amiga dele que frequentava alguns encontros de estudos de conscienciologia. E aí ele começou a trazer os livros. Fulana me emprestou esse livro aí, vê o que você acha. Eu falei assim, opa, isso aqui já parece mais com o que eu estou procurando. E aí eu comecei a ler os livros. Uma sincronicidade que teve na época é a gente ver todos os bastidores extrafísicos, né, vamos dizer assim, desse esforço dos amparadores de despertamento dos intermissivistas, que justamente nesse período estava abrindo um centro educacional do IPC em Uberaba, justamente nesse período, né? Então teve uma primeira turma de CIP, esse meu amigo fez essa turma, eu ainda não fiz, e aí eu fiz a segunda turma, né? E aí na segunda turma eu conheci meu duplista. E esse amigo está na conscienciologia? Não.
entendeu? É Ele daqueles... foi Ele foi só minha ponte, a ponte, né? A né? ponte. O meu irmão também, ele trouxe o Projeciologia. Ele achou o Projeciologia não sei aonde. E levou, olha, vê isso daqui que eu acho que vai te interessar. Ele falou, opa, é isso aqui. E quando eu li o Projeciologia, assim, eu me identifiquei muito com a linguagem técnica do professor Valdo. Aquela linguagem científica, eu falei assim, é isso aqui que eu vim fazer nessa vida, né? Então, assim, foi esse reconhecimento. Mas a sincronicidade que eu vejo é desse movimento, né, desse esforço dos amparadores, por exemplo, da instalação ali do centro educacional, né, então assim, é como se os amparadores acionassem todos os intermissivistas e aqueles que estão mais lúcidos, né, eles vão se atrair por aquele tipo de ideia, né, como está ali instalado, né. É porque no momento da instalação, eu penso, né, que no momento da instalação há um movimento, então modifica o holopensene do local. E aí aquilo respinga em todas as pessoas que já têm uma predisposição. E aí é uma convergência, né, de aproximação dos afins, assim. Sim. Agora, uma sincronicidade que teve é que esse CIP eu fiz junto com ela é voluntária aqui do CAEC. Eu esqueci o nome dela, a mãe da Morena. A Judite. A Judite Souta, então, eu fiz o CIP com ela. E as duas estavam fazendo o CIP pela primeira vez. E as duas se tornaram voluntárias da Conscienciologia e estamos aqui em Foz do Iguaçu, né? Então, assim, é mais uma sincronicidade. A gente vai vendo. Agora, eu tive a oportunidade de dar o meu curso livre em Uberaba, em fevereiro, e foi muito interessante voltar, né? 17 anos depois. E aí a turma lá de Uberaba, que já estava lá antes de eu chegar, né, começou a me contar os bastidores da instalação do IPC lá na cidade. Então aí a gente começa a entender todo o processo. Mexer e remexer todo o holopensene da cidade. E aí as pessoas que estão um pouco mais atentas começam a fazer. Então tem todo esse esforço, né? André, você. Tatiana, parabéns aí pelo verbete. Obrigada, André. E aqui na fatologia, na página 2, 8ª linha, você fala sobre os simulacros materializados possíveis nessa dimensão das para-realidades mais evoluídas. Você pode aprofundar? Então, tem um verbete do professor Valdo que chama filial cognitiva, né? Que ali ele fala de várias situações, vários simulacros que existem aqui na vida humana, que é uma tentativa, né? Por isso que a gente fala aqui de possível de imitar, né? de simular o que a gente tinha lá no curso intermissivo, né? Então, junto com a instalação da Conscienciologia, junto com a instalação lá dos cursos intermissivos, né, que eles se popularizaram, né, abriram aí para, vamos dizer assim, para a massa, né, a partir ali da década de 50, e aí precisava criar aqui na vida humana, vamos dizer assim, uma infraestrutura que ajudasse os intermissivistas a lembrar do curso intermissivo deles, né, dos nossos cursos intermissivos. Então, assim, todo esse esforço de criação das ICs, né, de criação desses núcleos, né, em cada cidade, a própria escrita lá do Projeciologia, né, o professor Valdo escreveu Projeciologia e ele distribuiu por bibliotecas do Brasil todo, né? Então, assim, esse esforço de você criar alguma coisa física que represente essas ideias, né, que represente aquele holopensene próprio lá dos cursos intermissivos. Porque a pessoa que fez curso intermissivo, quando ela entra em contato com esse holopensene, ela faz esse reconhecimento. Então, assim, olha, era isso aqui que eu estava buscando, eu só não sabia o quê, né? Eu não sabia dar nome, mas a hora que você encontra, você tem uma certeza íntima de que é aquilo, né? E que aquilo tem relação com a sua para-história, né? Com o seu curso intermissivo, que é anterior a essa vida humana. Então, e a gente está sempre fazendo esse esforço, né? Então, assim, a cada livro publicado, a manutenção das ICs, a manutenção das estruturas físicas. Um exemplo desse simulacro também é o próprio tertuliário, né? Então, assim, antes de se falar em construir o tertuliário, eu tinha projeções aqui extrafísicas, né? Projeções em que eu estava em um ambiente igual ao tertuliário. E era exatamente igual, a cor das cadeiras. Eu tenho um desenho que eu fiz, que
de uma projeção que eu tive. Aí, quando eu vim ver a obra aqui, eu fiquei impactada, assim. E essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que ela teve uma projeção também. Então, assim, eu não sei, deve ter algum tipo de auditório desse, de para-auditório, que algumas pessoas tiveram. Então, quando chega aqui, lembram, né? Sim. Era bem interessante porque ele era mais ou menos desse tamanho, mas o que chamava atenção? Aí tem relação com esse verbete, que é despertamento do intermissivista. Tinham muitos alunos de todas as etnias e de todos os países, né? Então deve ter muito intermissivista perdido aí, né, em outros países, que talvez por a gente ter instalado aqui no Brasil, falar o português, as pessoas não acessaram, mas eram intermissivistas que estão se preparando para ressomar também, a gente não sabe, né? Mas assim, eu sei que esse ambiente já existia. O ambiente do hotel também, né? A gente tem um hotel aqui em Foz, que fica ao lado do CAEC, que é o Mabu Interludium. Ele também, eu percebi que ele existia extrafisicamente. Eu falava assim, tem alguma coisa estranha aqui. Como assim um hotel? E eu vi a piscina. Eu falei, não tem nada a ver, isso, né? Antes de ser... Antes de se falar em construir um hotel, né? Então, uma vez eu fiz um laboratório aqui de técnicas projetivas no CAEC, saí do corpo e vi o hotel ali do lado. Legal. Com piscina, com tudo. Eu falei assim, não, eu acho que eu não tô... Que eu viajei. Que eu viajei na maionese nessa projeção. Porque por que teria um hotel aqui com piscina? A piscina que mais me incomodou. Não combina, né? Não combina. E hoje está aí o hotel. Tem, né? Então, uma piscina enorme. a gente vê, né, que existem eu já tive também várias projeções desses ambientes de anfiteatro. Um deles era de um ambiente muito parecido com o acoplamentário. E sempre eu tenho projeções nesse tipo de ambiente. Então, assim, até o formato dos ambientes aqui, né, que a gente construiu, eles têm vamos dizer assim, esse compromisso de fazer o simulacro mesmo desses ambientes extrafísicos onde são dadas aulas, né, e as aulas do curso intermissivo são basicamente sobre conscienciologia, né? Então, a origem da conscienciologia é extrafísica, né? É como o professor Val sempre dizia, né? A gente vai um dia entender cognitivamente que aqui não tem nada novo. É tudo imitação. Você né? teve uma ideia, mas a ideia de onde veio, né, de uma outra vivência que você já teve, né? Tatiana, e também gostaria de saber o seguinte, se ao pensar no despertamento do intermissivista, você relacionou a condição de quanta pessoa ela se renovou dentro do curso intermissivo e quais são os fatores que você vê que potencializou esse despertamento precoce? O que a gente vê é que tem uma relação muito grande entre o nível de lucidez que a pessoa tinha lá no extrafísico, né, enquanto ela estava fazendo o curso intermissivo, e com o nível de curso intermissivo que essa pessoa fez, né? Então, assim, quanto mais eu vi, dentro dos meus estudos, eu vi assim que 2 fatores eram os que mais interferiam, vamos dizer, essas 2 variáveis eram as mais fortes, né, para a pessoa ir para um curso intermissivo mais avançado ou para um mais simples, que era essa questão da lucidez, da autolucidez, mas também a questão da interprisão. Então, quanto mais interprisão a pessoa tem, menos liberada ela está para estudar assuntos mais avançados. Então, assim, é aquela história, né? Você não vai pegar uma criança que está lá no ensino fundamental, não sei que ela seja superdotada, né? Mas assim, uma criança que está no ensino fundamental, aprendendo lá a tabuada, as 4 operações básicas da matemática, você não vai dar uma matemática avançada para ela, né? Agora, em cima disso, eu acho que um outro critério que eu via também aqui a discussão é a cognição, porque assim, entre vítima e algoz, né, teoricamente a gente acha que o algoz tem muito mais interprisão, mas o professor Walter sempre falava que se a cognição da pessoa for além, né, que assim existiam muitos ex-algozes, né, no curso intermissivo, e o que garantiam a eles um curso era a cognição deles, tinham que ter aquela cognição, né? Então, a interprisão, eu acho que você está corretíssima, mas todos nós tínhamos muitas interprisões. Então, por que um que tinha, né, uma interprisão assim
Aí entra a lucidez, né, Aí Rosa? entra a lucidez de querer fazer a recim, né? É a cognição, é a capacidade de aprender. Ah, tá. Uhum. Entendeu? Eu acho que assim, o pilar o básico. pilar é a cognição da pessoa. Outro ponto que eu gostaria, né, de explorar, né, na linha 13, 13ª linha aqui na fatologia, é a questão das leituras conscienciológicas, lembrando os paradeveres dos ex-alunos do curso intermissivo. Eu falo isso porque quando eu li Prossologia, e tem Projeções da Consciência, e tem uma parte que fala dos amparadores ajudando pessoas a ter profilaxia de acidentes, isso mexeu comigo. E até eu escrevi coisas depois, tenho trabalhos, né, sobre a prevenção de acidentes, mas o impacto dessa ação, né, no livro fez essa situação do curso intermissivo. E provavelmente é isso que acontece, né? Ou seja, a pessoa acaba lendo alguma coisa ali que desperta uma ação ou uma programação, né? É isso daí. Tem um verbete lá do dicionário de argumentos que chama automaterpensenologia, que o professor Valdo coloca o seguinte, né? Lá no curso intermissivo a gente ficou no nosso nível máximo, né? Nosso nível máximo de lucidez, nosso nível ótimo. Então, assim, ali a gente estava mostrando, vamos dizer assim, o ápice dos nossos trafores, né? Do que a gente tem de melhor. Então, ali é como se fosse um novo Mater Pensene, né? Que a gente está, vamos dizer assim, implantando na nossa consciencialidade. E dentro dessa materpensenologia tem alguns que ele chama de para-mega-vínculo, ou para-mega-vincologia, né? Para-mega-vincos, vínculo, não é vínculo, né? Vínculo, de ficar vincado na nossa consciência, de isso daqui eu não posso esquecer, porque aquilo tem relação com os nossos trafores, os nossos megatrafores, né? E vamos dizer assim, um dos desafios nossos como intermissivistas é rememorar esses paravincos, e aí os livros, né, a literatura conscienciológica ajuda muito nisso, porque ali está a senha, né? Ali a gente encontra essa senha. E quando a gente toma contato com esse tema, que é talvez a especialidade da pessoa, né, aquilo que você tem de melhor, você começar a implantar isso aqui na vida humana, escrevendo, se tornando uma referência dentro daquela linha, e aí você vai criar esse novo Mater Pensene, né? Você vai vincar esse novo Mater Pensene aqui na vida humana, né? Então você vai juntar lá o seu Mega Trafor com esse paravinco que você criou lá no curso intermissivo e vai manifestar aqui na vida humana o máximo possível daquele nível ótimo que você estava lá no curso intermissivo. Mas isso se dá justamente por essa especialidade. Então é muito sério quando a gente tem alguma especialidade, alguma verpom da conscienciologia que chama muito a nossa atenção, a gente ficar atento, que provavelmente a gente trabalhou com aquilo no curso intermissivo e se preparou para vir instalar aqui na vida humana justamente dentro daquela linha, né? Na Teoriologia, página 3, final da 2ª linha, poderia ampliar sobre a teoria sobre a vida humana atual, valer 15 vidas humanas pregressas? Sim, tem várias questões aí envolvidas, né? Uma é o próprio Zeitgeist, assim, a própria condição da modernidade, né? Então a gente vê assim que hoje tem esse processo da aceleração da história. Então as coisas hoje acontecem num ritmo muito mais rápido, né, do que nos tempos anteriores, né? Tem também essa questão da hipercomunicação. Hoje a gente se comunica com pessoas do mundo inteiro em tempo real, né? A gente fica ligado, né, online o tempo todo. Então há essa hipercomunicação, isso também acelera muito a nossa condição. Também tem a questão da era da fartura, né, que é uma questão que a Eliana Manfroy fala bastante no livro dela, que já está quase pronto, né, que é da antidesperdiciologia, que a gente hoje tem muita fartura, mais do que a gente teve em qualquer época nas vidas anteriores, né? Fartura de tudo, fartura de comunicação, fartura de bens culturais, fartura de contato com pessoas, fartura de alimentos, de tudo, a gente tem fartura hoje de tudo. Então vamos dizer, o desafio é a gente aproveitar, tirar o máximo proveito evolutivo dessa fartura toda, vamos dizer assim, pensando evolutivamente, né? Tanto no nosso bem quanto no bem das outras pessoas. Então eu vejo que é esse o desafio. Então assim, essa vida humana, nesse sentido, ela equivale a 15 vidas anteriores, porque a gente consegue avançar evolutivamente o que a gente levaria
antes, né, na condição da Terra antes, a gente levava 15 vidas para avançar evolutivamente. Fora a questão do curso intermissivo, né? Para quem tem curso intermissivo, é mais séria ainda essa condição, né? Professora Tatiana, em Pensenologia, página 2, terceira linha de baixo para cima. Poderia expandir sobre o autopensene inato raro próprio da consim intermissivista? O que seria e por que seria raro? Tá. Então, aí eu vou sugerir que você leia o verbete do professor Valdo, né, que chama autopensene inato raro. Lá ele coloca uns bem raros mesmo. Porque assim, o pensene inato é aquela ideia que você já veio com ela. Então, é antes de você conhecer a conscienciologia. Pensa o que você já sabia, já tinha convicção, antes de conhecer a conscienciologia. Então, um mais básico, assim, que ele coloca lá no verbete, é o senso de aproveitamento da vida humana. Esse, por exemplo, eu já tinha. Esse inato, antes de conhecer a conscienciologia. Desde criança eu pensava, olha, eu não posso perder tempo, eu tenho que aproveitar o máximo que eu puder das condições que eu tenho. Mas lá ele coloca uns bem avançados, assim, por exemplo, a questão da pré-maternologia, ele coloca umas coisas bem avançadas. Então, e ele chama a atenção da responsabilidade. Depois a pessoa dá uma olhada lá nos pensenes inatos raros que ele coloca. Se a pessoa já tinha esse pensene inato raro, antes de conhecer a conscienciologia, a responsabilidade dela é muito maior, porque isso mostra que ela tinha um curso intermissivo muito mais avançado, né? Isso ele falou numa tertúlia também, não sei, não foi nesse verbete, não. Por isso que eu lembrei da cognição, que ele disse assim, eu não me lembro agora a tertúlia que eu estava assistindo, né? Eu só me lembro porque fui eu que perguntei para ele, porque ele tinha falado para uma outra pessoa que tinha um curso básico, curso intermissivo básico e um mais avançado. E aí eu perguntei o que seria a programação do básico, assim, o que se faz no básico. Ele disse que pegavam, né, todos da baratrosfera, botava tudo numa sala e cada um ia dizendo, fazendo um resumo da própria vida, o que fez, né, que isso era uma primeira grande impacto-terapia, que um ia vendo os tipo desvios um consim-cobaia. Tipo um consim-cobaia, mas assim, ninguém... Ele não usou o termo assim de que o evoluciólogo ficava instigando, não. Seria isso. E o que seriam os cursos avançados? Aí ele não disse mais assim, um conteúdo, mas ele disse assim, você quer saber se uma pessoa fez um curso avançado? Vê a condição dela de compreender, de cognição com esses temas da conscienciologia esses mais avançados. Então, quanto mais a pessoa alcança a compreensão mesmo, assim, dos temas, mais avançada ela deve ter feito o curso intermissivo. Então, a cognição está sempre perpassando aí tudo, né? É claro, em cima da cognição tem a interassistencialidade, tem a liberdade, né, o livre-arbítrio mais folgado e tal, mas a cognição, ela perpassa ali, né? E é o que, talvez, o que vai mais impactar, né? A autocognição, né? Na Fatologia, página 2, primeira linha, como ter a autoconvicção da própria condição de intermissivista, sem ter tido uma retrocognição do curso intermissivo. Imagino que há pessoas que têm essa convicção, mas não são intermissivistas. Sim, isso pode acontecer. Pode acontecer. Qual a sua opinião? Isso é mesmo tão relevante, sendo que o foco deveria estar na assistência de qualidade? Pode ser que certos não intermissivistas estejam melhor que alguns intermissivistas? Ela está fazendo pergunta, não está afirmando, não. Bacana. Não, bacana a sua pergunta. Então, a primeira questão, com relação à autoconvicção, sem ter tido, vamos dizer assim, essa retrocognição do curso intermissivo em si. Então, assim, uma das maneiras da pessoa verificar se ela é intermissivista ou não é primeiro respondendo lá o teste do curso intermissivo, né? Que tem lá, tem nos 700 experimentos, mas tem lá no site das tertúlias, né? Na tertúlia Conscienciologia, né? .org também tem lá o teste do intermissivista. E um outro aqui que eu vou indicar é o livro Curso Intermissivo, da nossa colega Tatiana Mota,
Tá? E nesse livro, e ela faz uma pergunta, né? O título do livro é uma pergunta. Você se preparou para os desafios da vida humana? E o que a Tatiana faz? Ela pega esse teste do intermissivista e ela transformou cada pergunta do teste em um capítulo. Então, assim, para a pessoa fazer esse aprofundamento da autopesquisa e verificar, no meu caso, né? Porque lá o professor Valdo coloca 10 questões e se você tiver 5 ou mais, então é melhor você admitir, né, a sua condição de intermissivista, né? Então, assim, 2 questões. Quando a pessoa faz essa admissão com base nos fatos, né? Então, olha, se você admite, né, essa condição, e aí até aqui na ortopensatologia, eu coloquei aí no item 2, intermissiologia, justamente 2 perguntas que o professor Valdo faz, né, que meio que são acachapantes a pessoa verificar se ela é intermissivista ou não, né? Então ele fala assim: como saber se uma pessoa, homem ou mulher, vivenciou e concluiu o curso intermissivo? Foi pensando em semelhante contexto que eu elaborei o conscienciograma. Então ele dá mais uma dica: responda ao conscienciograma que você vai chegar a essa conclusão, né? Durante mais de 2 décadas que ele levou para elaborar lá o conscienciograma. Primeira coisa a ser constatada: a pessoa admite a imortalidade da sua consciência? Admite o processo das vidas sucessivas? Ou seja, ela admite o processo evolutivo, né? Há de admitir tais condições sem briga, sem sacrifício, completamente pacificado dentro dela. Esse é o primeiro passo a fim de constatar as próprias para-realidades intermissivas. Porque assim, o que a gente vê é que muitas vezes a pessoa não admite que é intermissivista até por uma autocorrupção, né? Porque se a pessoa admitir, ela vai ter que assumir mais responsabilidades. Que é igual aquela história lá do Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, assim, se você admite que você frequentou um curso intermissivo, né? Que você se preparou, né? Teve esse privilégio de frequentar um curso intermissivo e se preparou mais para a vida humana, então você tem mais responsabilidades e, vamos dizer assim, a gente pode exigir um pouquinho mais de você. E se a pessoa chegar à conclusão, né, fizer essa autopesquisa com autocrítica, né, de uma maneira bem realista e chegar à conclusão de que ela não frequentou um curso intermissivo, e se ela tem interesse pela conscienciologia, né, se ela está demonstrando esse interesse pela conscienciologia, aí ela está na condição do pré-intermissivista, né? Tem até verbete do professor Valdo sobre isso. E a próprio estudo e aplicação das técnicas da conscienciologia é o preparo para na próxima intermissão a pessoa ser admitida num curso intermissivo. E eu concordo com você. Um pré-intermissivista pode se sair melhor do que um intermissivista, porque, gente, a vontade é o maior poder da consciência. Então, se a pessoa quer, né, ninguém segura. Não, e o restringimento intrafísico é bravo. É bravo. Tem uma palavra que o professor Valdo fala, agora eu não vou me lembrar, que o intrafísico, ele fala assim, é uma corrupção, não vou lembrar, eu vou procurar aqui, qualquer coisa eu lembro, que é como se fosse uma perversão da condição, da consciência, entendeu? Ele arrasa, assim, com a consciencialidade. É claro, por isso a gente fez o curso intermissivo para se sair melhor ter nessa condição de sair melhor. E tem pessoas que não têm o curso intermissivo, mas têm o lastro aí de lucidez, que a gente nem sabe. A autocognição. Uma autocognição. Então, que assim, agora vendo, né, essas questões assim colocadas, ela tem uma velocidade talvez aí melhor, né? Mas enfim, mas eu penso vou o tentar ver seguinte: se se a pessoa tem afinidade com essas ideias e aquela questão, o que a gente já compreende, né? Aquilo que a gente estuda na conscienciologia e a gente já compreende, a gente já tem condições de colocar em prática. Então, assim, aí o mais importante eu vejo que é isso, é você fazer essa autopesquisa e, se for, né, se você chegar à conclusão de que é intermissivista, admitir essa condição e fazer a exemplificação, né, que é colocar em prática aqui na vida humana esse curso intermissivo. Diga, Marilux. Obrigado pelo verbete. Eu agradeço em nome dos intermissivistas que estão chegando, que já chegaram e que estão chegando, que vão acessar
passar daqui a algum tempo, que vai olhar esse tema e vai, opa, isso aqui me interessa, quero ver se eu sou, né? E na parafatologia, não, na página 4, na numerologia, você fala da senha intermissivista, certo? Você já respondeu agora há pouco a Rosa e você já começou a falar na pergunta que eu já estava marcada. É a senha intermissivista. Aí na quarta linha da fatologia você fala a facilidade de assimilação das mensagens conscienciológicas. Essa facilidade, na hora que você encontra nessas ideias inatas, que nem você comentou logo no começo, que a gente depara com a conscienciologia, a própria palavra conscienciologia já é uma senha. O que você pensa? Não, é verdade. A própria palavra, eu falo que até vai além. O próprio Holopensene da conscienciologia, eu acho que ele já é uma senha, né? Porque assim, ele é o mais parecido possível com o que a gente tinha lá no curso intermissivo. Mas a senha em si, ela é bem mais específica. Então, assim, é aquilo que mais te chamou a atenção, né? Por exemplo, uma das coisas que mais mexeram comigo quando eu li os 700 experimentos foi aquela sessão Continuismo Consciencial. Entendeu? Então, assim, por exemplo, nessa vida eu trabalho muito com processos de desenvolvimento. Então, eu escrevi lá o livro Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida, né? Sempre as coisas que eu vou escrever, eu tento mostrar para a pessoa qual que é o passo a passo, como que é o processo, por onde que ela passa, né? Escrevi lá o verbete pré-requisito evolutivo, critério de prioridade, todos nessa linha, né? De que mostra, olha gente, a gente não nasce pronto, né? Tem todo um processo, né? Então, no meu caso, essa é a minha senha, né? do curso intermissivo. Aí cada um tem que ver assim, quais as verpons da conscienciologia, o que mais mexeu com ela, o que ela mais chama para si a responsabilidade, né? Então, assim, normalmente é aquilo que você veio trabalhar nessa vida humana, porque tem trafor seu nessa linha, você tem um trafor, você pode ser exemplarista nessa área, mas também que aquela é a sua especialidade, ou seja, você veio para atender as pessoas naquela linha. Então, por isso que eu acho muito importante a pessoa identificar qual que é a senha intermissiva dela, né? Que tem relação com esses para-mega-vincos, né? Lá intermissivos. Então, assim, não é se a gente coloca no geral assim, a gente meio que banaliza, né, a questão da senha, e eu acho que a senha é uma questão muito séria, para a gente dar muito valor. E às vezes a pessoa já percebe a senha dela intermissiva assim que ela chega na conscienciologia. Tem gente que é a descrençologia, né, tem gente que é o estado vibracional. Então, assim, qual que é e aquilo já indica mais ou menos qual que é o caminho para você trilhar, qual que é a sua especialidade. Eu acho que a gente precisa dar muito valor para essa questão da senha intermissiva. Eu fiz essa pergunta na questão assim do seguinte, que o impacto que dá, porque você no caso, buscador borboleta, né? Vai ali, pisa aqui, procura. Na hora que você não encontra nada, que você encontra, que você entra no contato com o paradigma da conscienciologia, fala, poxa, é aqui, vou parar de ficar buscando. Sim. Aí a gente chega naquela conclusão, nada supera esse conhecimento, por enquanto. Ou isso daqui é o mais parecido com o mais parecido que a gente trouxe, imaginou, veio de lá. Valeu, obrigada. Olha, eu achei aqui a ortopensata que eu estava querendo falar para vocês. O restringimento intrafísico é mera mutilação do infinito do cosmos. É isso aí. Mera mutilação. Pega então, o cosmos e reduz, né? Entendeu? Então, nós somos, né, o microcosmos, né? Então, o restringimento, ele mutila um pouco. Isso não é para ficar desesperado, mas para a gente entender que a gente tem que fazer um alto esforço muito grande para recuperar, a manter a lucidez, né? E essa questão, né? Já que você conseguiu recuperar essa lucidez e superar, né, esse restringimento, como que a gente pode trabalhar para ajudar outros intermissivistas? Porque às vezes a gente é a senha de alguns intermissivistas, né? Às vezes a gente é que tem o rapport, né, com determinados intermissivistas. Agora, se a gente não faz a nossa parte... agora, sim, um pouco o retorno, né? A gente tem uma ideia, eu já até falei aqui,
eu já tinha visto o verbete A Fisiologia, mas sabe quando você esquece um pouco, deixa ele um pouco de lado, e agora há pouco tempo na dinâmica a gente estudou ele de novo. E assim, a lucidez, que você fala bastante, é assim, é fundamental, tanto quando você vem, quando você retorna. Porque nesse verbete, na tertúlia, eu tinha anotado algumas coisas, ele não tem ainda vídeo, né? E eu anotei, o professor Walter falando, que você pode fazer uma segunda dessoma, tanto positiva, patológica, como homeostática. Isso está escrito no verbete dessomática, tá? Isso é. Mas ele diz, na tertúlia da afisiologia, que é preciso, quando você dessomar, e que passar pela segunda dessoma, mesmo que seja homeostática, né, com amparador, com a equipe de recepção, você tem que recuperar a sua lucidez, porque você tem que saber que você não está mais com o corpo físico e nem com as energias ali. E que quando você faz a segunda dessoma, você se manifestando pelo psicossoma e pelo mentalsoma, que você praticamente você retorna para o nível, um patamar quase que da sua capacidade, porque você não faz mais link, não tem mais aquelas fissuras, as patologias que você deixou brotar, né, com esse corpo físico e nem estão mais gravado nas energias, né? Você então, rompe, assim, né, com isso tudo. Você rompe com tudo isso. Então, assim, eu fico assim, puxa, então a lucidez é tanto para vir quanto para voltar. É isso daí. Não, e a gente vê a dificuldade disso nas projeções, né, Rosa? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil ser consciente. Olha só, ela está na frente, a gente tinha combinado antes de vocês chegarem que seria uma vez vocês tertulianos, outra vez a gente, tá? Então, vai a Luciana, porque eu já fiz 2 seguidas aqui, Tá. Aí depois a gente faz o teletertuliano, depois você, tá? Tá joia. Excelente verbete. Obrigada. Eu tenho 2 perguntas. Uma ali na numerologia, na página 4, na segunda linha, o tirateima do intermissivista. O que seria exatamente isso? O que você quis dizer? Então, só para falar um pouquinho da numerologia, o que eu fiz aí na numerologia? Eu tentei colocar numa ordem lógica, né, de como que ocorre esse despertamento do intermissivista, né, do que está envolvido aí no despertamento do intermissivista. Então, começa lá no paravinco intermissivo, então começa lá na intermissão, depois a gente renasce, vem com essas ideias inatas, né? Aí depois tem aquela assistência de destino para ajudar você a chegar à conscienciologia, a ter contato com essas ideias. E aí tem a filial cognitiva do curso intermissivo, que seria as estruturas, né, os livros de conscienciologia, as ICs, os cursos de conscienciologia, para ajudar nesse despertamento. Aí vem a senha intermissiva, né, porque você precisa ter contato primeiro com a conscienciologia para depois entender qual que é essa senha. E aí vem o tirateima do intermissivista. Só para terminar aqui, né, vem o tirateima do intermissivista, ou seja, a pessoa vai verificar, eu sou ou não intermissivista, né? E aí ela vai responder lá o conscienciograma, vai fazer os testes, vai ler o livro lá da Tatiana Mota para fazer o tirateima, ou seja, tirar a prova dos novos. Eu sou ou não sou intermissivista? Baseado em quais fatos? Quais fatos indicam que realmente eu sou ou não intermissivista? Lembrando que tem o verbete do professor Walter que chama tirateima do intermissivista, tá? E aí isso tudo culmina no quê? No engajamento, que é o que a gente espera, né? Ok, já identifiquei que eu sou intermissivista, então vamos fazer o engajamento nas tarefas libertárias, né? Eu vou pedir licença a você, Luciana, porque tem uma menina até do Rio de Janeiro também, que ela faz uma pergunta, ela pergunta sobre a numerologia, então você já falou, mas ela complementa dos itens, que fala assim, ó, sobre a senha intermissivista, cheguei à conscienciologia após ouvir a palavra TENEPS e uma explicação sucinta sobre o que era. Tal palavra poderia ser uma senha intermissivista? Sim, até porque assim, me chama a atenção quando a pessoa relata que a senha dela era um neologismo, né? E a pessoa tem contato com aquele neologismo, às vezes ela nem sabe o que é, mas fala, é isso, né? Então isso indica muito senha intermissiva, né? Beleza. A outra pergunta é ainda nessa página 4, no Fobiologia, quando você bota a eliminação do medo das autorresponsabilidades intermissivas. Hoje de manhã a gente teve a mini tertúlia e foi muito comentado sobre essa coisa de durante o curso intermissivo a gente levar lá um espregue por conta das coisas que fez ou deixou de fazer, e aí acaba que vem
com todas aquelas capacidades, mas não consegue fazer com medo de errar novamente. E aí você, Rosa, comentando sobre o curso básico e o curso avançado, caiu a ficha, disse, vai ver que no curso básico já, né, uau, o que eu fui fazer? E aí a pessoa não quer seguir. Então, assim, o que vocês sugeririam para essa eliminação desses medos, entendeu? Agora, com relação ao SBREG, como que eu entendo o SBREG? Não é que alguém chega para você e fala, escuta, Rosa, isso que como eu pensei. que você fez isso? Não bota de castigo, não Né? dá um puxão de orelha. Não existe isso, né? Tem um livro bem interessante que ele chama Voltei, né? É um livro psicografado, um livro espírita psicografado, chama Voltei, e a Consex que acima chama Irmão Jacob. E é psicografado pelo Chico Xavier, que ele conta justamente como foi o SBREG dele, né? Ele abre o jogo ali de como que foi o processo do SBREG dele. E foi bem nessa linha do que a Rosa comentou, né? Então, ele fez tipo um consim cobaia ali, né? E era interessante porque nesse curso que ele fez extrafísico, não podia ter ninguém que fosse amigo dele nem parente. Então, assim, só desconhecidos. Para não edulcorar. Para a pessoa ser mais sincera, né? Então, assim, os feedbacks seriam mais sinceros, né? Dos colegas e tudo. Mas é um confronto da gente com a gente mesmo, você entendeu? E como lá no curso intermissivo, no ambiente extrafísico, né, do curso intermissivo, que é lá a Comunex avançada, as coisas são muito transparentes. Então, assim, é como se a gente não conseguisse mais esconder da gente mesmo aquelas autocorrupções, né, as atitudes anticosmoéticas. Então, é um confronto da gente com a gente mesmo. Então, assim, na verdade, esse SBREG não é, vamos dizer assim, não é traumático no sentido de outra pessoa vir te podar, né? Você com você mesmo. Então, o desafio da gente é, nessa vida humana, com SBREG, sem SBREG, não tem relação com o nível do curso intermissivo. Eu acho que todo mundo passa por SBREG. Com certeza. Porque, pensa, a gente não tinha a lucidez que a gente tem hoje, né? O que a gente teve depois, tanto que tem lá o verbete recim intermissiva, né? Porque é justamente esse SBREG que permitiu que a gente passasse pela recim. Se a gente não sofresse esses SBREG, a gente não ia fazer recim, né? A gente não ia chegar à autoconclusão de que aquela atitude não é a melhor. E a gente tem a oportunidade de vir aqui e mudar tudo, né? De fazer diferente. Agora, é interessante, fazer diferente dentro daquela mesma linha. Você entendeu? A gente não vai mudar de área, né? Mudar de linha, né? A gente vai continuar mais ou menos naquela mesma linha, mas fazendo de uma maneira mais cosmoética, né? De uma maneira melhor. Então, geralmente é uma coisa que a gente faz muito bem, que a gente faz com os pés nas costas, né? Então, eu vejo que tem o verbete também da Thelma Crespo, né, que é sobre SBREG intermissivo, mas eu vejo que é mais isso. É a gente ir assumindo essas responsabilidades gradualmente, né? Então, assim, também não querer arrebentar a boca do balão, não. Acabei de chegar, já vou fazer um monte de coisa. Não, vai assumindo essas responsabilidades gradualmente. Então, se torne voluntário da Conscienciologia, depois se candidate aos poucos, né? Vá fazendo as recins graduais, depois se torne professor de Conscienciologia, na época oportuna se torne tenepsista, porque assim, esses autoenfrentamentos graduais que a gente vai fazendo, quando a gente vê, a gente já fez a gente olha para trás, nossa, olha a quantidade de coisas que a gente fez, né? Então, assim, quando eu cheguei na Conscienciologia, primeiro eu não queria ser voluntária de jeito nenhum, só queria ficar estudando Conscienciologia e saindo do corpo. Aí o meu duplista, agradeço muito a ele falou, você tem que ser voluntária assim, você veio aqui para a vida humana para quê? Para ficar curtindo? Aí, acho que você tem razão, aí fui ser voluntária. Depois eu não queria ser professora de jeito nenhum, de Conscienciologia. Aí fui fazer um ECP1, aí era com a professora Mala, ela me perguntou, escuta, quando é que você vai se tornar docente de Conscienciologia? Eu falei, sabe o que é, Mala? Eu sou muito tímida. Ela falou assim, alguém notou aqui alguma timidez? E eu comecei a ter projeções em que eu dava aula na extrafísica. Aí começou a ficar chato, né? Começou a ficar chato para mim. E tá vendo o SBREG? A gente faz esse SBREG com a gente. E aí eu falei, não, então tá, vamos lá. Me candidatei para ser professora, fiz 2 aulas treino e já comecei a dar aula, né? Então, assim, eu estava fazendo corpo mole. E assim por diante, né? Então, assim, a gente vai fazendo esses autoenfrentamentos graduais. O que não dá, o que às vezes a pessoa assusta, é que ela vê, assim, a pessoa que já está
já passou por vários patamares e ela acha que ela tem que se manifestar naquele nível, aí assusta mesmo. Mas não, veja qual que é a, vamos dizer, a recém da vez, né? Qual que é o próximo desafio. Mas sempre a gente está assumindo novos desafios. Né? Tudo bem? Obrigada. Vamos atender agora essa teletertuliana da Alemanha, depois passa para você. Na estrangeirismologia, página 1, quarta linha, poderia comentar sobre o time de autoinclusão na ProEx? Aí, esse time aí tem relação ali com o que eu coloquei na exemplologia, né? Que eu coloquei lá o despertamento precoce do intermissivista, que é quando ele faz esse autorreconhecimento no período da infância e juventude. E o despertamento retardatário, né? Quando há esse reconhecimento já na condição da meia-idade física, né? Então, assim, para a pessoa verificar, dentro do timing dela, quando foi que a pessoa se despertou, né, de que ela era intermissivista? E o que ela vai fazer a partir de então? Não dá para a gente ficar chorando o leite derramado, né? Eu cheguei na Conscienciologia, eu lembro, eu tinha 23 anos, eu achava que eu estava atrasada. Eu fiquei desesperada, que eu estava muito atrasada. Então, assim, vamos fazer o que pode, entendeu? O melhor que a gente pode, no time que a gente está. O importante é, assim, a pessoa tomar ações, né? Você já falou do aproveitamento das oportunidades existenciais, mas essa teletertuliana havia feito essa pergunta. Você pode fazer só um resumo para a gente passar para a próxima? A pessoa aproveitar. Então, assim, já que você teve contato com a Conscienciologia, né, aí há uma série de propostas de recim, de mudanças, de técnicas para a gente aplicar, o que você quer, né? O que você quer para esse momento, qual que é a sua recim da vez, o que você acha que vai ser mais útil para você de aplicar em termos de técnicas, né? A Conscienciologia é uma ciência baseada principalmente em técnica, só que a técnica a gente tem que aplicar, né? A próxima pergunta dela é sobre técnica, nada por acaso, né? Da Tecnologia. tecnologia, página 3, quinta linha. Poderia explicar, se possível, com exemplos, sobre as técnicas de assistência mental somática ou tarísticas? Seria essa assistência mental somática somente dentro dos assuntos conscienciológicos? Não são só dentro dos assuntos conscienciológicos, mas vamos pensar, quem fez lá um curso intermissivo, qual a informação de ponta que ele acessou? Conscienciologia. Qual a informação de ponta que a gente tem para passar adiante? Porque, assim, a gente não pode exigir, né, de uma pessoa que não fez curso intermissivo fazer pesquisa, fazer, vamos dizer assim, esse tipo de assistência tarística dentro da Conscienciologia. Sobra para quem? Para a gente que é intermissivista. Então, eu vejo que no nosso caso, a prioridade é essa. A prioridade é a gente fazer tares dentro da Conscienciologia, né, sobre o paradigma consciencial. Eu acho que esse é o mais sério, né? Mas a pessoa, por exemplo, ela tem filhos, assim, que não conhece a Conscienciologia. A gente também tem, eu tenho, todos nós temos, assim. Ela pode pegar os conceitos mais evolutivos e falar de uma maneira que não precisa de falar do jeito da Conscienciologia, né? Então, assim, o exemplo dela... É isso que eu ia falar, né? O exemplo é a TARES maior que a gente faz. E é mental somática, exemplo, a gente né? pensa que não é, porque fala em exemplo, você acha que está fazendo algum exercício com o físico, né? Mas é mental somático também. Né? As nossas energias já contam muito, né? Mercedes, está na sua vez, depois... Boa tarde, Tatiana. Obrigada por el verbete. Muito bom. Que bom. Eu queria perguntar e também fazer uma questão sobre como eu vine para cá, não? Assim, resumidinho. Eu, em Espanha, uma amiga me levou, hay uma palestra sobre tal coisa, ela não voltou nunca mais e eu fiquei. Então, fiquei e hasta hoje, não? É breve. Mas há coisas que estão sendo mais fáceis e mais difíceis, óbvio. E você aqui tem, você falou do tempo de despertamento. Essa é quizá a primeira questão. A segunda é como reciclar, qué reciclar, porque una llega, vamos a decir así, un poco salvaje, ¿no? Salvaje en el sentido de no estar tan concentrada, no sabe cómo hacer, mas va a hacer. En mi caso, yo tenía clarísimo que yo, de una forma o de otra, y yo vine muy pausada, ya al llegar aquí, yo ya tranquilicé.
E então comecei a fazer o que você falou. Eu não queria ser, eu não queria. Eu não era tanto querer ser como ter conhecimento, sabes? Porque efetivamente eu não era professora em Espanha, que havia uma unidade, custou muito. Eu ali comecei, mas não estava eu ainda, sabes, com esses mínimos. Aqui, imediatamente foi fácil a aprendência. Eu digo, não vou poder. Mas há uma força interna que diz, tem coragem. E eu vi que estava como em minha casa, coisa que me surpreendeu, porque eu pensava que ia estar, não podia falar, não ia poder, sabes, com muito constrangimento. E a terceira coisa da pergunta é o reavivamento da aulomemória, que você tem aqui na página 2, em patologia, da linha 9 de baixo para em cima. Reavivamento da aulomemória dos mentalizomas dos educandos egressos da CEI. Que uno venga de la CEI é importante, mas o importante é que já está aqui, que pode fazer, como recobrar o potencial que você tem e que está muitas vezes, como você falou também, desperdiciado e sem ser produtivo, não? Então, tudo isso está na pergunta um pouco, sabe? Sim. Então, eu acho que a sua questão ela está resumida aí na ortopensatologia, número 3, aí na página 1, né, o professor Valdo colocou invisibilidade, né, ele colocou assim, que ainda é necessário trabalharmos para haver maior divulgação do que é o curso intermissivo e suas propostas libertárias, com chamamentos maiores dos intermissivistas dormentes, tornando também de maior visibilidade o autorado conscienciológico e seus propósitos evolutivos em favor de todas as consciências. Então, assim, aí ele dá uma ênfase para a questão do autorado, né? Aí eu acho que entra o verbetorado também, né? Que é o que a gente tem, vamos dizer assim, de mais sofisticado, né? De mais vamos dizer assim, de ponta, né, na conscienciologia, é os nossos mentais somas, né, a nossa cognição. Então, a gente poder distribuir essa cognição com outras pessoas, mas principalmente com os intermissivistas, né? A gente poder fazer assim, esse encontro de turma, né, e poder dividir e ajudar uns aos outros, né? Então, aquela experiência que você tem vai enriquecer a minha, a da Rosa vai enriquecer de todo mundo. Então, assim, essa troca de experiências, né, entre os pares, eu acho que ela é extremamente importante. Mas, Tatiana, você em paradoxologia fala exatamente de que é um paradoxo, de encontrar-se disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos. Sim. É decir, às vezes, a divulgação assim, um pouco pesada, não? Oi, mira, tá? A pessoa que vai encontrar. Não se pode forçar, é uma opinião, não sei. Uhum. Fala você que está há bastante tempo. Você queria complementar, né? Enquanto está ligando aí, ela complementa. Você queria só falar sobre... porque a Mercedes tinha falado, se eu entendi bem logo da primeira pergunta, você falou a questão da reciclagem pessoal, de traços. Eu entendi bem? Porque... Não foi só isso. Eu queria unir o tempo de despertamento com reciclagem e com o reavivamento da holomemória dos mentasomas, porque esta última me parece a mais difícil, sabes? Ir atrás e recuperar os cons é difícil. Então, eram as 3 perguntas encaminadas. Me chamou a atenção essa questão da reciclagem, porque eu acho que muitas vezes a gente busca em coisas da holomemória, de uma ProEx, de uma coisa assim, às vezes que a gente considera um pouco mais distante da gente. E quando você falou da reciclagem, me chamou a atenção, e uma coisa que o professor Valdo falava, que eu sempre penso nisso, que é dar atenção aos nossos desconfortos. Então, se a gente falar em reciclagem, o que a gente tem que mexer, o que a gente tem que trabalhar? Então, vamos ver os nossos desconfortos do nosso dia a dia, aquilo que me incomoda, aquilo que uma pessoa falou e aquilo não caiu bem, eu fiquei incomodada. Então, eu acho que a partir daí eu faço isso no meu dia a dia. Até que ponto que dar atenção para esse desconforto e lidar com essas reciclagens diárias,
acaba sendo esse processo dessa autopesquisa, entende? Só que quando você vem, como eu falei antes, vem bastante desestruturada. Eu comecei com a consciencioterapia ano e meio. E depois com a Conscius segui com 5 vallas e muitas coisas mais na Conscius. Depois segui com a docência, sabe? Fui passo a passo. Essas são coisas que não são do dia a dia, que também, sabes? Mas coisas grandes, de tempo. Não é coisa assim de dizer, vou ver que desconforto tenho hoje com as pessoas, ou com os lugares, ou com as crenças, ou com qualquer coisa. Isso se vai fazendo no dia a dia, mas, primeiro, eu falo de reciclagens porque eu fiz 3 grandes reciclagens, que isso não significa que estejam finalizados, estão começados só. Tá bom. Valeu. Tatiana, obrigado por essa oportunidade. Assim, né? Então, eu tenho provavelmente 40 anos a mais que você, né? Eu, enquanto o planeta estava ali sob o efeito da Segunda Guerra, eu estava provavelmente no curso intermissivo. Não tenho dúvida de que sou intermissivista, tá? Por uma série de questões que eu acessei bem cedo, inclusive uma condição de vida considerada bastante precária, mas que era tudo que eu precisava para acessar, né? Então, eu devo ter feito um curso básico do básico do básico, tá? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Não tem relação. Assim, o fato isso. da pessoa ter conhecido a Conscienciologia jovem ou mais velha não tem relação necessariamente com a Eu fiz essa avançada. pergunta para o professor Valdo, que eu sou de 51. Eu falei, professor Valdo, se o curso intermissivo foi estruturado Na em década grande de porte em 50, eu só fiz 1 ano de curso, então... Ele disse, não, que bobagem, menina. Aí ele falou umas coisas para mim que eu acho que não preciso falar aqui. Ele dizendo que a gente pode ter tido um curso avançado, entendeu? Então, eu ressomo bem numa pós-guerra, né, em 46, aliás, né? A guerra terminou em 45. Eu ressomo em 46, né? E por pouco eu não perco a PROEX, né? Porque eu só fui acessar embora, eu consegui ter insights aos 7 anos, depois aos 15 anos, depois aos 25 anos, e quem me trouxe o grande insight foi Paulo Freire, né? Com aquela ideia de que a gente precisa sair da visão religiosa, da visão mística e passar para a visão crítica, né, de mundo. Isso me ajudou muito, e isso eu acessei nos anos 70, mas só fui ter essa conscienciologia em 2001, né? Por pouco, e numa crise existencial bem feia, que ali quase que eu dessomei. às vezes acontece E isso. aí a coisa foi bastante, né, gratificante poder ter acessado e estar aqui, né? O que me preocupa, né, é que eu conheço muitos intermissivistas dormentes, né? E aí a pergunta se dessoma, né? Nessa dormência, o efeito depois, né? Como é que fica? Deve ser uma melim bem séria, né? Sim, mas assim, eu vejo que a principal função nossa, né, de quem já está mais, não está dormente, porque aqui na ortopensatologia, o professor Valdo fala não só dos intermissivistas que não conhecem a conscienciologia, ele fala também daqueles que conhecem, mas não assumem, então ele fala lá, despertamento. O maior problema da conscienciologia é despertar as consciências intermissivas dormentes, tanto as que não descobriram os seus pares, quanto aquelas que já conhecem a neociência, mas ainda permanecem arredias, objetivando a consecução dinâmica de suas proex, sejam pessoais ou grupais. Então, eu vejo que como que a gente pode contribuir para despertar esse povo é dando exemplo, não tem outro jeito, né? Tudo bem? E a minha senha, né? Só para relatar, a minha senha foi autoestudo. Quando eu vi... O autodidatismo. Não, Centro de Altos Estudos da Consciência. Ah, entendi. Alto o quê? Altos estudos. Estudos. Centro de Altos Estudos. Do CAEC aqui, né? Porque quando eu Altos li estudos. a primeira vez essa expressão, eu estava num coletivo e eu falei alto, isso não existe, porque é isso que eu procuro desde sempre, né? Tudo bem, então? Tá tudo bem? Olha só, gente, a gente está com muita pergunta teletertuliana, eu vou dar uma avançada aqui. Não, você já estava na frente desde a outra vez, vai lá. Não, porque ele estava, Eu respondo aí a gente rapidinho. foi fazer a alternância, ele desistiu. Agora, Eu vou você ser pegou o mais breve microfone e vai nas fazer. perguntas, Depois nas de você, respostas. a gente vai Tudo bem. dar atenção aqui aos teletertulianos.
Então, Tatiana, gostei bastante do verbete, acho que ele está bem amarrado. A questão assim, das dificuldades que o intermissivista tem de analisar a questão de ser intermissivista ou não, e também de posturas que vêm para ajudar ele a reconhecer que é intermissivista. Então, achei que está bem bom nesse sentido o verbete. E assim, eu queria perguntar uma questão para você, que assim, o intrafísico, ele traz para a gente muita obnubilação, torpor, a gente não fica desatento em relação ao multidimensional, né? Então, isso prejudica o intermissivista. E também a questão dos paradigmas anteriores, né, de eletronótica ou da religião, essas formas de pensar mais enraizadas, mais antigas, também não colaboram. E, por um lado, a gente tem a postura que a consciência pode ter de aceitar a questão da intermissão de uma maneira dogmática. Que se colocou ali uma questão da catequese, né? Da anticatequese. Né? Então, assim, por um lado ele pode ser mais pusilânime e desorientado, por outro ele pode assumir aquilo com uma certa crença, ou até com um certo glamour. Eu sou intermissivista, eu vim da microminoria avançada da Terra, né? Então, assim, eu queria saber como que você acha que podia, para a gente, assim, para as consciências que se pesquisam, ajudar a não ficar nesses extremos, mas centrar uma postura mais racional, mais lógica, mais coerente. Eu vejo, assim, que a gente focar na interassistencialidade. Por quê? Quando a gente fala interassistência, é muito importante esse prefixo inter. Porque a gente é muito assistido, tanto por quem está acima de nós, né, na escala evolutiva, mas também quando a gente faz assistência para os outros, a gente aprende muito sobre a gente mesmo, né, inclusive daquilo que dificulta a nossa assistência, né. Então, assim, a gente só vai conseguir se libertar, né, ou se destravar com relação à interassistencialidade na prática da assistência, né. Então, eu vejo assim que a gente... todos os intermissivistas, eles têm um processo de cognição, de intelectualidade, normalmente muito desenvolvido. Mas a parte da interassistencialidade é o que a gente está aprendendo, né? E eu vejo que essa é a grande oportunidade da gente estar aqui na vida humana. É a gente poder fazer essa interassistência, você entendeu? Eu vejo que, pelo menos na minha experiência, eu vejo que quanto mais eu me empenho assim, no processo de interassistencialidade, mais eu baixo a minha bola, entendeu? Mais, vamos dizer, mais modesta eu vou ficando. Porque você vai acessando consciências mais avançadas e você vê que você ainda tem muito arroz com feijão. E, ao mesmo tempo, você se identifica também com seus assistidos, né? Com as pessoas que você tem a oportunidade de fazer uma interassistência e ver assim, olha, estamos todo mundo junto com as mesmas dificuldades, né? Então, eu vejo que o processo de interassistência ajuda a gente a minimizar essa questão, mas também de ter noção do que a gente tem de bom, né? E de assumir o que a gente tem de bom, que a gente pode oferecer para as outras pessoas. Uma coisa que esse equilíbrio, né? Que vai enquanto está falando, que está bastante verbete, é da responsabilidade, né? Porque para a gente se colocar no papel da interassistente, tem que assumir, né? Tem que assumir como assistente e como assistido. É isso daí. Então, né, a responsabilidade do conhecimento que você tem, tudo aporte, te permite fazer a interassistência, né? E aprender a ser interassistente. E aprender. Agora, olha só a sincronicidade. Vou ler para vocês a primeira pergunta desse teletertuliano aqui. Na Fatologia, página 2, segunda linha. Para quem ainda não fez a assunção do curso intermissivo, o que muda na vida de quem faz a admissão do autocompromisso intermissivo firmado? Você falou em compromisso, você falou em responsabilidade, você falou em assunção. Exatamente, ele faz o resumo aqui da pergunta. Legal, eu vou recomendar para o teletertuliano um verbete do professor Walter que chama Função do Intermissivista, que lá ele coloca 44, vamos dizer assim, obrigações, né, deveres do intermissivista, né? E lá o professor Walter coloca várias coisas, de ser consciencobai, de fazer a consciencioterapia, né, de ser professor de conscienciologia, de ser verbetógrafo. Então lá, se a gente seguir aqueles 44, eu acho que a gente está saindo bem, entendeu? A gente está começando a melhorar, né? Na Parafatologia, página 2, última linha, poderia elencar alguns ditames do curso intermissivo pré-ressomático pessoal, cada qual tem os seus, ou existe o mesmo em linhas gerais? Olha, tem as linhas gerais, né? Porque vamos lembrar, nós estamos numa Max Proex grupal, né? Então, por exemplo, a enciclopédia da conscienciologia, ela é feita em grupo, né? Então, cada verbetógrafo está somando
para esse trabalho, né? Para que esse trabalho dê continuidade, que as ideias lá do curso intermissivo venham à tona aqui no intrafísico. A questão da Heuerbeck, então, assim, muitos dos nossos trabalhos, muitos desses ditames aqui do curso intermissivo, eles são um mandato que é pessoal, mas ele tem essa, vamos dizer, essa interface grupal, né? Então, por exemplo, para você ser docente de conscienciologia, eu não vou ser docente de conscienciologia na minha casa, né? Então, eu vou precisar dar esse curso numa instituição, que eu sou voluntária daquela instituição. Então, assim, todo esse trabalho, a gente vai precisar de pessoas para fechar a turma, para ser monitor. Então, é todo um trabalho que é feito em grupo, mas assim, a gente tem que ter noção de qual que é a nossa responsabilidade, assumir isso, mas ter essa noção da Max Proex grupal também, né? Consigo perceber a aproximação da dessoma dentro de alguns círculos familiares. Só não sei qual a pessoa será ao certo. Sinto, em média, 1 semana antes. Qual a lógica disso? Para que serve, já que não posso fazer nada a respeito? Obrigada. Na verdade, assim, o que a pessoa pode fazer é mandar as melhores energias para a pessoa, verificar assim, se há alguma coisa que ela possa fazer em termos de esclarecimento, no sentido de ajudar a pessoa a lidar melhor com aquela situação, né, a lidar com essa passagem, né, e quem estiver no entorno. Agora, se a pessoa for tenepsista, é interessante dela começar a pesquisar se ela não é especialista em dessomatologia, né? Então, estudar mais a questão da dessomatologia, que pode ser que seja uma especialidade dela, é ajudar nos processos de dessoma, né? Energeticamente, nos processos de dessoma. Se ela percebe, por exemplo, que a dessoma, eu não sei que tipo de dessoma ela está falando, né? Se é natural ou se é por acidente, por alguma coisa. Se é por acidente, às vezes envolve acidente de percurso, assédio e tal, ela pode fazer alguma coisa que é trabalhar as energias em volta da pessoa e procurar limpar ou botar em tenepse de alguém que ela sabe que faz tenepse, né? Na parafatologia, página 3, final da primeira linha, sobre o autocompromisso, voltou, o autocompromisso de sustentar as recins intermissivas. Como saber quando uma recim se iniciou no intermissivo? Olha só, tem muita relação com esses breg intermissivos que a gente estava falando aqui, né? Então, assim, na minha experiência pessoal, tudo aquilo que você foge muito dentro da conscienciologia, pode saber que aquela é uma responsabilidade sua, né? Então, assim, fique esperto com tudo que você tem um certo, né? Você põe sempre o pé atrás de assumir, assim. Normalmente é aquilo que você veio fazer de mais sério, né? Pelo menos na minha experiência, né? Todos esses que eu contei aqui, né? Essas travadas que eu dava, eu estou achando que é isso daqui mesmo que eu preciso fazer, né? Então, ficar atento a essas travas, né? Que muitas vezes essas travas já mostram que aquilo faz parte da recim intermissiva que você precisa implementar aqui na vida humana, né? Também, se ela percebe que tem uma recim para fazer, né? Aí não importa muito, não importa né? muito, mas eu penso que eu já vi um comentário aqui do professor Valdo mesmo, falando que o curso intermissivo, ele mudou, ele criou, ele alterou o nosso paracérebro, com parengramas e tal. Então, se aquilo supita aqui, alguma coisa já começou no intermissivo. No intermissivo. Né? Se alguma coisa faz um sentido, por exemplo, eu preciso de modificar isso. Aquilo ali possivelmente não começou aqui. Sim. Começou desde lá, porque se você se tocou para aquilo, já tem um início, né? Em algum lá no lugar. curso O verbete recim intermissiva, ele fala que a primeira mega recim que a gente faz no curso intermissivo. É o curso intermissivo em si, né? O próprio já é a primeira mega ele recim. muda totalmente para os valores, né? São os parengramas. E esses Sim. parengramas, eles vão ter um pouco de dificuldade de se manifestar através dos nossos engramas aqui do nosso cérebro físico, mas nada é impossível. É por isso que a gente vai, né? Desde criança, amadurecendo, estuda até você conseguir. Mas assim, dificilmente a gente vai pensar numa recim que a gente já não pensou antes. É isso aí. Não é? A gente não dá conta do que a gente já pensou antes, não é? Então é difícil. Mas, enfim, eu acho que percebeu alguma recim? Não precisa se preocupar
se foi do intermissivo ou não, né? Melhor fazer. Tecnologia, página 3, final da primeira e segundas linhas, sobre as paramnemotécnicas intermissivas fixadoras da genopensenidade para a futura ressoma. E a técnica de recuperação dos cões. Poderia explicar como saber se houve recuperação de cões magnos? Tá. Com relação a essas técnicas, essas paramnemotécnicas, elas têm a relação com esse verbete que eu falei lá do DAC, que chama automaterpensenologia, tá? Que lá o professor Valdo explica direitinho como que é esse mega paravinco, né? Essa vinco, né? Que ele até fala lá do pensene, pessoal padrão, que é fixado lá no curso intermissivo, e eles usam essas técnicas justamente para, quando a pessoa ressomar, aquilo vir como genopensenidade, ou seja, como ideias inatas, e ajudar a pessoa a chegar no caminho da proexis, né? Qual que era a outra pergunta, Rosa, com relação à recuperação de cons magnos? Isso, quando é que sabe que é recuperação de cons magnos? Então, tem um verbete do professor Valdo que chama recuperação de megacons, e lá ele coloca vamos dizer assim, vários indícios de que a pessoa recuperou os megacons, né? Um deles é com relação à produtividade da proexis. Então, assim, quanto mais produtiva a pessoa quanto mais verpons ela acessa, né, ou ela começa a criar mais neoverpons, tem muitas ideias, né, para escrever, por exemplo, isso mostra que ela já está com nível maior de recuperação de megacons, mas ler o verbete vai ficar mais claro. Na fatologia, página 2, 12ª linha de baixo para cima, poderia falar sobre o curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1, do Instituto Internacional de Projeciologia, reeditando o ambiente do curso intermissivo? Sim. Por sincronicidade... Você já falou um pouco, né? O ECP1 não. Por sincronicidade está acontecendo um ECP1 aqui em Foz, nesse final de semana. Mas o que esse curso ele é interessante? Porque ele é um curso que tenta reeditar esse ambiente lá do curso intermissivo. Então, a pessoa fica imersa no hotel durante 3 dias. É um curso que tem como pré-requisito a pessoa ter feito algum curso de entrada na Conscienciologia. E a pessoa fica imersa, né, durante 3 dias num hotel. Então, o soma dela está bem atendido. E ela vai ficar pensando, e tem várias, vamos dizer assim, várias dinâmicas que são feitas durante esse curso, mas, basicamente, essa dinâmica parecida com esse curso, né, que a Rosa comentou, que tem lá no curso intermissivo, que a pessoa fala dos processos dela, né? Ela expõe como que é o processo dela, e a partir dessa autoexposição ela chega à conclusão de quais são, vamos dizer assim, as prioridades dela em termos de curso de proexis, né, para ela começar a implementar após o curso. Então, eu vejo que é um curso assim que foi feito bem na linha dessa rememoração do curso intermissivo. Tatiana, uma só que eu achei muito importante aqui. Você fala dos aportes. Na terceira pensata, fala do nosso trabalho para levar a Conscienciologia de uma maneira geral. E você acha que a educação online e as tertúlias, né, esse curso de longo curso, que é todo dia apresentado, faça sol, faça chuva, futuramente, na hora que um intermissivista acessar, isso aí não seria um aporte para ele? Porque com certeza. Você colocou aqui também, achei interessante, olha lá, o sinergismo, curso intermissivo e curso de longo curso. Então, eu acho que já é falado sobre isso, que na hora que você acessar lá uma tertúlia, vai dar até um nome e tal, você acessar, você vai ficar impactante. Isso seria um aporte daqui a um tempo para os neos. Seria, e vamos lembrar que tem os para-intermissivistas, né, que é a turma que está fazendo o curso intermissivo agora, né? E que muitos deles justamente vêm aqui assistir a gente nas tertúlias, né? Então, quando a pessoa ressomar, vai ficar mais fácil para ela, e entra aquelas
paramnemotécnicas, né, lá do curso intermissivo, vai facilitar para ela acessar a Conscienciologia a partir dessa experiência que ela teve no curso intermissivo. Né? E até agora, no momento atual, né, tem muita gente que chega aqui pelas tertúlias. Sim, né? muita gente, com as itinerâncias que eu estou fazendo, muita gente vem me relatar que conheceu a Conscienciologia a partir das tertúlias. Então, tem muitas pessoas que chegam aqui assim. tudo bem. Aqui do Teletertuliano eu faço a pergunta: parafatologia, página 2, final da 4ª linha. Poderia citar alguma casuística pessoal referente aos para-encontros de intermissivistas ressomados? Essa aqui é algumas experiências que eu já tive de eventos extrafísicos que os amparadores promovem de para-encontros de intermissivistas. Então, eu percebo que são intermissivistas geralmente jovens, né, de 18 a 25 anos, e a gente vê assim, que é muita gente. Né? Geralmente, esses eventos extrafísicos, aqueles que eu já participei, né, tem mais de 3, 4 mil pessoas. Né? Eu fico pensando, cadê esse povo? Né? Cadê esse povo? Que hora que esse povo vai aparecer? Né? Então, assim, quantos daqueles, né, que participam desses para-encontros depois realmente conseguem ter contato com a Conscienciologia? E eu fico pensando também que quando eu cheguei na Conscienciologia, eu devo ter participado desses para-encontros por causa dessa sensação que eu tinha da necessidade de encontrar a Conscienciologia. Né? Na Principiologia, página 3, primeira linha, poderia exemplificar o princípio de um intermissivista ser consim atratora de intermissivistas? Vamos pensar, né? O colega de curso intermissivo tem mais facilidade de conectar com os nossos outros colegas de curso intermissivo, né? Então fica mais fácil para um intermissivista, né, acessar outros intermissivistas. Por isso que existe aquele verbete do professor Walter, que é o agente retrocognitor, né? Então o professor de Conscienciologia, o verbetógrafo, o autor de livro, ele tem mais rapport com os intermissivistas do que quem não é intermissivista, né? Na interaciologia, interação, refluxo, intermissivo, reflexo, proexológico. Então a gente vai ver assim, que com base no curso intermissivo que a pessoa fez, né, do nível de lucidez que ela tinha lá no curso intermissivo, maior vai ser esse engajamento dela na proexis, né? Então a gente vê que há esse reflexo, né? A gente percebe o curso intermissivo que a pessoa fez, o nível de lucidez que ela tinha lá no curso intermissivo, pela manifestação dela aqui intrafísica no cumprimento da proexis. E ainda tem um reflexo, ficou muito bom. Na polinomiologia, o polinômio conscienciólogo, anticatequese, antidogmática, antidoutrinação e anticulcação. Então, esse é o nosso esforço, né? Esse é o desafio aí da gente como conscienciólogo. E aí entra o princípio da descrença, né? Que é a gente poder fazer essa divulgação da conscienciologia, né? Mostrar para o nosso exemplarismo, mostrar essas ideias, como que a gente está aplicando essas ideias lá do curso intermissivo, sem fazer catequese, sem dogmática, né? Sem querer fazer doutrinação, lavagem cerebral dos outros, né? Então, sem tacaco. Então, você vai respeitar o livre-arbítrio das pessoas, o para-direito que as pessoas têm, e uma melhor técnica que eu vejo para isso é você, vamos dizer assim, divulgar a conscienciologia para quem tem interesse. Né? Então, você não querer falar com conscienciologia para todo mundo. Quem tiver interesse vai procurar e aí você atende quem te procurar. Né? Na paradoxologia, página 4, né? O paradoxo de a consciex intermissivista lúcida tornar-se consci obnubilada. É um paradoxo, né? Porque a pessoa... Como que a gente sabe que a consciex era lúcida? Porque se ela era intermissivista, tem que ser lúcida, né? Não existe uma pessoa que frequentou o curso intermissivo sem estar lúcido, né? Sem passar pela segunda dessoma, sem estar com pleno gozo lá das suas faculdades paramentais. Né? Então, a pessoa tem que estar muito lúcida para frequentar o curso intermissivo. Essa pessoa ressoma, com o processo de restringimento, ela acaba se obnubilando. E aí eu coloco ali, ó, na sindromologia, eu coloquei várias síndromes que ajudam a pessoa a ficar obnubilada, né? Que é lá a síndrome da abstinência da baratrosfera,
a síndrome da ectopia afetiva. Então, todas essas síndromes, elas ajudam a pessoa a manter a sua obnubilação. Ainda na paradoxologia, página 4, o paradoxo do intermissivista inadaptado. Qual a causa ou causas para essa inadaptação? Então, depois você tem um verbete do professor Valdo, né, que é intermissivista inadaptado, mas por que é um paradoxo? Porque o intermissivista foi a pessoa que foi melhor preparada para vivenciar a vida humana. E ele chega aqui e fica inadaptado, né? Ele não consegue se adaptar, né, vamos dizer assim, ele percebe que ele é intermissivista, mas ele não consegue se adaptar à condição de intermissivista. É um paradoxo. É quase, bem irmão do anterior, né? Do obnubilado, né? Mas o inadaptado é um pouquinho pior, né? Porque ele sabe que é intermissivista, mas não consegue assumir a condição, né? Na fatologia, página 2, segunda linha, como desenvolver minuciosamente a autopesquisa quanto ao curso pré-ressomático pessoal, detalhando, inclusive, as matérias estudadas, as cláusulas da PROEX e os colegas ressomados. Ele quer tudo. Quer, né? Tudo prontinho, né? Então, gente, não tem manual. Tudo de bom, eu também quero. Né? Eu também, né? Se você conseguir, né, traz pra gente. Mas, assim, uma dica que eu te dou, deixa eu pegar aqui, é você estudar lá no Homo Sapiens Reurbanizatus, na página 190, o professor Valdo coloca lá as disciplinas, né, que a gente via lá no curso intermissivo. E quais são esses objetivos, né, básicos que se espera de um intermissivista. E o verbete também, função do intermissivista. Aquele checklist, se a gente conseguir cumprir aquilo nessa vida humana, já está ótimo. Aquele eu acho que é o manualzinho, que né? É né? Na parafatologia, na segunda, página 2, segunda linha, qual é o conteúdo programático do curso extrafísico avançado? Deixa eu ler aqui. Eu trouxe uma colinha. Então, esse está lá no Homo Sapiens Reurbanizatus, na página 190. Então, vou ler só os temas gerais, sim, tá, gente? Porque não dá tempo, porque a gente está com o tempo ali curto. Então, assistenciologia, consciencioterapia, conviviologia, cosmoconscienciologia, cosmoética, despertologia, ego-carmologia, evoluciologia, experimentologia, holomaturologia, macrossomática, mentalsomática, paragenética, parapercepciologia, paraprofilaxiologia, policarmologia, proexologia, projeciologia, psicossomática e serenologia. Ou seja, basicamente, conscienciologia. Conscienciologia. Resumindo, conscienciologia, né? Ele quer também o sinergismo, superdotação consciencial, hiperesforço evolutivo. Sinergismo. Superdotação consciencial e hiperesforço evolutivo. Isso. Então, a pessoa que frequentou um curso intermissivo, né, como ela é a microminoria, então ela pode ser considerada uma superdotação consciencial, em termos de inteligência evolutiva, né? Então, se a gente for medir a inteligência evolutiva, a pessoa que frequentou um curso intermissivo, ela já tem um nível de inteligência evolutiva muito acima da média, né? Até eu vou indicar para o teletertuliano um verbete do DAC que chama privilegiologia, tá? Que lá o professor Valdo fala muito sobre essa superdotação do intermissivista, né? Por que ele é um superdotado? E isso é óbvio que exige um hiperesforço evolutivo, né? A gente espera, pelo menos, de uma pessoa que seja superdotada consciencialmente, que ela também tenha um superesforço evolutivo, né? Na principiologia, o princípio da irresistibilidade da lógica cosmoética atuante nas consciências lúcidas. A gente vê assim, né, que essa questão da lógica cosmoética, né, então assim, aquilo é tão acachapante que a gente não tem como contrariar, né, como ir contra. Mas para isso a pessoa precisa ter lá a inteligência evolutiva. Para quem tem essa lucidez, né, para quem tem essa inteligência evolutiva, existe essa irresistibilidade da lógica cosmoética. Talvez para quem ainda não tenha tanta lógica assim, né? Na principiologia ainda, ele faz uma pergunta assim, olha, ele pede para comentar o princípio da imprescindibilidade
de autoposicionamento da vida humana. E aí ele faz uma complementação em relação ao fato de existirem consciências muristas. Ele pergunta, como essas consciências conseguem escapar desse princípio? Como que elas conseguem escapar desse princípio? Elas escapam. Se elas são muristas, elas escapam desse princípio. Mas, assim, na verdade, o que acontece? Quando a pessoa ela está na condição de murista, ela já tomou um posicionamento. É por isso que há essa imprescindibilidade. A gente sempre está tomando posicionamentos, inclusive o posicionamento de se omitir. Né? Quando a pessoa é murista, o que ela está fazendo? Ela está se omitindo. Mas isso aqui não é só para quem é murista, é para todo Não, ela mundo. não Ele pergunta em relação às consciências só- muristas, não é? Ele fala que a pessoa que é murista foge desse princípio. Sim, não, eu estou concordo. falando assim, estou complementando você aqui. Ó. A pergunta dele é para a consciência Que é murista, murista. mas você não colocou que era só para isso. Não é É pra isso que eu queria que você falasse. Entendi. Entendi. Na verdade, o que acontece, gente? A gente sempre está se posicionando. O posicionamento aqui que a gente está exigindo, ou está sugerindo para quem fez o curso intermissível, é primeiro o autoposicionamento de que você é intermissivista, né? Mas fora isso, o tempo todo a gente precisa tomar alguma posição, né? A gente precisa tomar alguma atitude. E quando a pessoa, por exemplo, a pessoa que é decidofóbica ou que é murista, né, ela não toma uma decisão. Não tomar uma decisão já é tomar uma decisão. Eu decidi não decidir. Né? Então, assim, por isso que não tem como a gente fugir de autoposicionamentos. Na teoriologia, na penúltima linha, poderia listar algumas verdades relativas de ponta da conscienciologia extrafísica? Essas que a gente falou lá, né, do curso intermissivo avançado. Isso. Na tecnologia, poderia descrever as técnicas paradiplomáticas na abordagem inicial ao intermissivista? Porque a gente não vai chegar, né, para o intermissivista e falar assim, oi, tudo bem, você é um intermissivista, então que tal você assumir as suas responsabilidades? A gente tem que ir devagarinho, né? Então, assim, já tive a oportunidade de conhecer alguns intermissivistas, perceber que a pessoa poderia ser intermissivista, mas assim, como que você vai abordar essa pessoa? A primeira coisa é ir sondando a pessoa, né? Ver assim, o que ela pensa. Aquelas duas perguntas lá que o professor Valdo fez, ela admite, né, que ela tem várias vidas, ela admite o processo evolutivo, e aos poucos, dentro do interesse da pessoa, você vai dando ali as informações, mas dentro do interesse da pessoa, não do seu, né? Então a gente não chega impondo nada, né? Poderia discorrer sobre a expansão pessoal da autopensionização a partir do contato com a conscienciologia? Isso de modo geral, para quem é intermissivista, é muito claro, né? Que a gente começa a estudar a conscienciologia, através do autodidatismo, começa a estudar os tratados, faz lá um curso de conscienciologia, ou alguns cursos de conscienciologia, começa a estudar os verbetes, a gente percebe que isso amplia muito a nossa visão, né? Aquelas verpons lá, aquelas verdades relativas de ponto que a gente estava falando, isso tudo amplia muito a nossa visão de conjunto, porque a conscienciologia, ela é muito cosmovisiológica, né? Isso tudo expande a nossa cosmovisão. Tatiana, na página 3, em efeitologia, você colocou na segunda linha os efeitos dos experimentos energéticos didáticos na abertura consciencial das ideias conscienciológicas. Você pode comentar aí para a gente? Sim, a gente vê muito isso nos cursos de conscienciologia, né? Então a gente está lá falando sobre o holossoma, os vários veículos, o paradigma consciencial, né? E aí o aluno tem oportunidade de, na prática energética, vivenciar isso tudo, né? Vivenciar que ele tem um energossoma, às vezes ele tem uma projeção, uma semi-projeção ali durante o fenômeno, ele consegue visualizar alguma consciência. Então, assim, muito da comprovação, né, do paradigma consciencial, e esse é o ideal, né, que a pessoa comprova a partir das próprias experiências, eles ocorrem justamente a partir das práticas energéticas. Agora, aqui na página 3, na parafatologia, o autocompromisso de sustentar as recins intermissivas, e depois a lealdade e a paraprocedência cursista.
Eu queria que você fizesse um link com a frase enfática. Tá bom. Então, aqui, ó, tá muito relacionado para mim a questão de você ter essa lucidez de quem que você era lá no curso intermissivo, o que você tem de melhor, né? O que você tem de trafores, colocar em prática esses trafores, não para a gente ser o melhorzão, o bonzão, não, mas para ajudar as pessoas, né? Para fazer... eu vejo que essa recim, ela vem muito da interassistência, mas a interassistência a partir dos autotrafores. Então, eu vejo que muito dessa lucidez intermissiva é a gente assumir, a gente identificar quais eram os nossos trafores, o que a gente tinha de melhor, colocar eles em prática a favor da humanidade e da para-humanidade. Com relação à lealdade, à procedência cursista, eu vejo que, no meu caso, eu percebi ela mais forte quando eu comecei a fazer TENEPS, né? Porque a TENEPS ela tem essa função, né, de fazer essa conexão com a paraprocedência cursista. Então, é como se a gente tivesse uma conexão direta, diária, com a paraprocedência cursista. Aí fica mais fácil da gente ter essa lealdade, né? Da gente, vamos dizer assim, em todas as nossas ações, em todas as nossas decisões, em primeiro lugar vai estar essa conexão com a paraprocedência cursista, que no caso ali se faz através da TENEPS. Agora, com relação à frase enfática, você vai ver se eu consigo amarrar os todos, vamos ver. Aí eu falo assim, ó, que as influências do curso intermissivo pré-ressomático, manifestas e predominantes na atual existência da CONSIM, possibilitam a ampliação da lucidez para a autoinclusão proexológica. Então, essa é a ideia, né? Então, a pessoa teve uma influência ali do curso intermissivo. O que isso se manifesta aqui na vida humana? Mesmo antes da pessoa conhecer a conscienciologia, já tinha uma manifestação desse curso intermissivo. Que elas são manifestas e predominantes na atual existência, né? E como que a gente vai aplicar isso na Proexis, né? Então, ter essa lucidez para fazer essa aplicação do curso intermissivo na prática. Tati, queria perguntar aqui na página 4, você tem alguns pontos que você coloca do antagonismo na terceira linha, autoenfrentamento, autodesistência, e você fala também da filiologia, você fala da autopesquisofilia, reciclofilia, neofilia. O que esses aspectos de que seria uma reciclagem, autossuperações, como é que você vê essa relação com o despertamento do intermissivista? Tem um verbete lá do professor Valdo, que é do DAC, que chama medologia, né? Que ele fala desse impacto que a pessoa tem quando ela conhece a conscienciologia. Então, ele percebe dois posicionamentos, né? Um é do autoenfrentamento. Então, ok, já sei que eu tenho um curso intermissivo, o que a gente tem para fazer com o melhor que a gente pode fazer, né? Com aquilo que eu tenho. E tem aquela pessoa que assusta, né? Que ela assusta com a responsabilidade. Ela tem noção da responsabilidade que ela tem, mas ela assusta e ela desvia, né? E ela prefere assumir uma vida mais medíocre, né? Uma vida mais... Aí vai casar, vai ter filho e ter uma vidinha normal de uma pessoa que não fez curso intermissivo. Então, eu vejo que a relação é essa, né? Normalmente, a gente vê que tem essas duas posições. E tem aquele que eu falo que é o meio termo, né? Que ele fica na conscienciologia, se torna voluntário, mas não assume realmente a condição de intermissivista, né? Não faz essas recins mais profundas e esse autoenfrentamento para realmente colocar ali à disposição de todo mundo esse conhecimento, trazer esse conhecimento que a gente adquiriu lá no curso intermissivo. Oi, Tati. Eu queria te perguntar, você acha que o intermissivista ele tem uma única especialidade proexológica ou tem mais de uma? Eu acho assim, cada caso é um caso, mas assim, sempre tem aquela linha que você trabalha mais, né? Então, dentro de uma mesma especialidade, você pode trabalhar em várias linhas que é dentro de uma mesma vertente, vamos dizer assim. Eu acho que aquela vertente é única. Mas aí você pode trabalhar mais de uma especialidade, mas que convirja com aquela linha principal, você entendeu? Entendi. Então tá, obrigada. Você quer fazer mais pergunta? Dá para fazer mais uma só. Deixa ela fazer, que ela não fez nenhuma. Ei, Terezinha. Parabéns pelo verbete. Obrigada, Muita Terezinha. responsabilidade esse verbete. Está calando fundo para mim algumas coisas assim, né? Sabe? Para mim também, viu, Terezinha? Para todos nós, né, gente? Eu não sei se tu falaste na síndromologia, se tu já comentou, mas é que eu estava pensando num assunto aqui a respeito da primeira síndrome que você fala. A síndrome da abstinência da paradrosfera,
dificultando o despertamento da consciência intermissivista. Eu acho isso aqui bem importante. Podia ampliar em relação ao tema aqui também. Porque vamos lembrar, a gente que é intermissivista, a gente tem uma raiz que é intermissiva, que é a bacana, né? Mas a gente também tem uma raiz baratrosférica, vamos lembrar. A gente tem as duas, né? É bacana também. A gente foi tirado de lá porque a gente era bacana lá. A gente faz rapport, né, com a turma a partir daí. Então, assim, aí quando a pessoa vem para a vida humana, muitas vezes, ao invés dela se ligar à raiz dela intermissiva, ela se liga à raiz dela, predominantemente à raiz dela baratrosférica. Mas aí o que a gente faz? Aí isso exige recim. Normalmente, o que acontece? Quando a pessoa vai, né, lá fica obnubilada vamos dizer, nessa síndrome da abstinência da baratrosfera, mas muitas vezes chega um momento em que aí começa a dar amelim, começa a dar uma crise existencial na pessoa, e muitas vezes a partir desse momento a pessoa faz a virada, né? Então, eu vejo que essas síndromes que eu coloquei aqui, todas elas, eu tentei colocar assim a dedo, né, escolher a dedo das síndromes que eu coloquei aqui, que eu vejo que são as que mais influenciam nessa obnubilação dos intermissivistas. Muito obrigada. Tudo bem, gente? Tatiana, parabéns pelo verbete, pela Obrigada, exposição. A gente aguarda mais verbetes seus, né, nesse tema, porque tivemos muitas perguntas. Então, a gente está aqui aguardando, né? A gente agradece a presença de todos vocês aqui, pelas perguntas, pelos comentários. E a gente pede até desculpa porque o nosso tempo é mais limitado, então a gente teve que fazer uma administração aqui com os nossos teletertulianos também. Então, a gente aguarda vocês, tertulianos e teletertulianos, com vocês também sendo verbetógrafos, porque diariamente a gente tem tertúlia aqui de 12h30, 2h30 da tarde, e nós precisamos desses três pilares, né, que são os tertulianos, teletertulianos, o herbetógrafo do dia, para movimentar aqui o nosso debate, tá certo? Então, a gente conta com a presença de vocês diariamente e passamos, então, para os nossos comerciais. As pontuações da tertúlia de hoje são 19 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 31 perguntas online. Os recados de hoje serão com André, campo Proexco, Caroline, com reciclagem das posturas monárquicas, Helena, com 3º Congresso Internacional de Autopesquisologia, e Sofia, com curso Conscienciograma sem Drama. Bom, boa tarde a todos e todas. Estou aqui em nome da Apex para falar do curso Imersão Campo Proéxico. Para quem não conhece, o Campo Proéxico funciona aos moldes do ECP2, ou seja, nós vamos ter lá o colchonete, vamos estudar e fazer ali intervenções num campo. Esse campo, ele vai ter um diferencial que, por meio de um processo do Mater Pensene, da proexologia, a gente vai procurar ampliar a nossa autolucidez quanto à programação existencial, o realinhamento das autoprioridades evolutivas e a correção do curso evolutivo pessoal na vida intrafísica. Quando que ocorrerá? 18 de agosto, está chegando, está próximo, vai ser uma sexta-feira, às 3 horas da tarde, e término domingo, às 5 horas da tarde. O professor Epicom vai ser o Wildenilson Signorini. Localização, Hotel Mabu Interlúdio, aqui do lado do CAEC. Então, para ter maiores informações, entre em contato www.apexinternacional.org. Você pode entrar em contato também aqui no CAEC, no novo telefone, que é o 45 2102 1499, e também para conhecer um pouco mais sobre a Apex e tudo que a gente conversa, né, sobre a proexologia, você pode acessar as nossas palestras EAD, todos sábado, às 15h30. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Caroline e eu estou aqui em nome do CAEC para convidar para o curso Reciclagem das Posturas Monárquicas, que vai acontecer nos dias 21, 22 e 23 de julho, agora de 2017. A temática dessa edição é Políticos nas Cortes. Essa é a 11ª edição e os objetivos do curso são aprofundar na compreensão histórica da monarquia, entender
os excessos, criticar os excessos, as superficialidades e as posturas anticosmoéticas relacionadas, assim como também estudar o temperamento, promover reciclagem de traços que são estagnadores da evolução, procurar a reconciliação do nosso próprio passado com abordagem historiográfica e conscienciológica. Ele ocorre no Hotel Mabu Interludium, agora nos dias 21, 22 e 23 de julho, e para maiores informações e para realizar a inscrição, é no telefone da recepção do CAEC, que é o código de área 45 2102 1499. Muito obrigada. Boa tarde. Convidamos você, tertuliano e teletertuliano, para participar do 3º Congresso Internacional de Autopesquisologia, que ocorrerá juntamente com a 7ª Jornada de Autopesquisa na cidade de Brasília, no período de 15 a 18 de novembro de 2018. O mater pensene do Congresso será Autopesquisa, prioridade evolutiva. Dentre os objetivos do evento, destaca-se difundir a importância da autopesquisa na condição de instrumento de aceleração da evolução pessoal, propiciar a atualização, integração e intercâmbio dos métodos interassistenciais da conscienciologia, difundir o emprego do paradigma consciencial nas pesquisas da consciência, dentre outros. Os trabalhos fundamentados na autoexperimentação do pesquisador e pesquisadora já podem ser enviados até o dia 30 de novembro de 2017, portanto, esse ano, pessoal. Alguns exemplos das linhas temáticas: autopesquisa e projeciologia, autopesquisa e consciencioterapia, autopesquisa e conscienciometria, técnicas de autopesquisa, dentre outros. Os trabalhos podem ser enviados para o e-mail congressos@iipc.org.br e para maiores informações também por este e-mail ou pelo telefone do IPC sede 45 2102 1448. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Conscius, convidamos vocês para participarem da 10ª turma do curso Conscienciograma Sem Drama, na modalidade IAD, que acontecerá no dia 23 de julho de 2017, com término em 4 de fevereiro de 2018. As aulas serão ministradas online, aos domingos, das 19 às 21 horas. Dentre os objetivos do curso, destacamos o auxílio na análise, no entendimento e no preenchimento das 100 folhas de avaliação e das 2.000 questões do livro Conscienciograma, que é o manual para conhecermos a nós mesmos. Informações e inscrições poderão ser obtidas e feitas através do telefone código de área 45, fone 2102 1460 e pelo celular 99 99 4 1460 e através do site www.conscius.org.br/loja. Aguardamos vocês e muito obrigada. O próximo verbete será Equipe Técnica de Revisores da Enciclosapiens, especialidade Enciclopediologia, com a verbetógrafa Neida Cardoso. Aguardamos por vocês. Tenham uma boa tarde.